Nós vamos conversar agora, dando sequência ao assunto mercado do boi gordo, com o Fernando Iglesias, que é analista de safras e mercado e sempre traz informações importantes aqui para a gente e vai conversar comigo e com o João Pedro também. Iglesias, muito obrigado mais uma vez. Eu me lembro que recentemente, quando você participou aqui conosco, a temperatura aí em Porto Alegre estava 36 graus, né? Vocês estavam com caloraço aí. Como é que está a temperatura hoje na capital do Rio Grande do Sul? Olha, hoje não é 36 graus que está aqui, é 35, tá? Um calor intenso, né? E antes de mais nada, boa tarde a toda a audiência, é um prazer estar aqui, uma nova oportunidade, mas sim, aqui em Porto Alegre o calor é intenso, clima aí, um tempo bastante abafado, muito calor, realmente aí acima dos 35. Ô Iglesias, você falou uma coisa que eu queria agora a explanação, né? Nós estávamos, antes do intervalo, conversando com o João Pedro, falando de alta, mais um dia de alta, né, nos preços da arroba, e você, fora do ar, comentou, o mercado do boi está decolando. Está decolando? Já tinha decolado? Como é que está o voo neste momento, Iglesias? Está acelerando esse movimento de alta, né? Nós estamos percebendo a alta ganhando tração, ganhando intensidade. Na média aqui do Safras e Mercado, nós computamos negócios em São Paulo na média de 345,67. Porém, com muitas negociações ocorridas ali a 350 por arroba nas praças paulistas. No mercado sul-mato-grossense tem negócios acontecendo até mesmo 330 à vista. Então, é um mercado que já está computando preços mais altos na comparação com a semana anterior. Nós estamos vendo aí uma evolução dos preços nas principais praças pecuárias Brasil afora. O movimento vai ganhando corpo, vai ganhando consistência num ambiente de oferta bastante restrita. Nós convivemos aí com essa restrição de oferta nesses últimos dias. O pecuarista encontra boa condição de pasto, as chuvas têm contribuído para isso e dificultado a logística. É difícil tirar animais da fazenda com as estradas de chão aqui no Brasil com chuvas tão intensas. Da mesma maneira que tem baixa disponibilidade de animais terminados em confinamento nesse momento, também dá o tom aí de um mercado com uma oferta bastante restrita em um ambiente de demanda aquecida. A demanda por exportação é bastante contundente nesse início de ano, com boas compras aí da China, dos Estados Unidos, boas compras da União Europeia, boas compras também ali do Vietnã, da Indonésia, dos países do Oriente Médio. Enfim, o Brasil conseguindo aí vender carne bovina com qualidade para mais de 100 países e em grande proporção. Então, isso justifica esse comportamento que nós temos hoje, uma demanda muito aquecida em um ambiente de oferta bastante restrita. Então, nós podemos ver, sim, a evolução dos preços da arroba do boi gordo aí se consolidando nos próximos dias. Iglesias, quando a gente olha o preço do boi China com os ágios, ainda pequeno, 3, 4, 5 reais por arroba, mas o boi China está virando o boi mundi, né? Eu acho que todos os países que estão comprando do Brasil estão criando um padrão de mais ou menos igual ao do China. Um boi de 24, 28 meses, uma carne macia, suculenta. E esse padrão está se estendendo para outros mercados também, Iglesias? Para o pecuarista também entregar um animal jovem, um animal que fica menos tempo dentro da propriedade, também é muito interessante. Um giro mais rápido vai proporcionar um custo menor para você produzir arroba. Então isso também contribui bastante quando nós analisamos as estratégias do pecuarista Brasil afora. Hoje o boi China virou padrão, claro, a exigência chinesa foi muito importante para revolucionar a pecuária de corte aqui no Brasil, mas hoje isso não é mais exceção, por isso que o ágio diminuiu tanto. Hoje isso é regra aqui no Brasil. Entregar animais jovens para o abate se tornou recorrente nas principais praças pecuárias do Brasil, se tornou o padrão da negociação aqui no país, tanto que a média de idade de abate no Brasil não para de cair. Nós tínhamos uma média antes da pandemia de 48 meses de idade, hoje aí nós temos uma média de idade de abate na faixa dos 30 meses, com tendência de queda. Tem pecuarista entregando animais ali super precoces dentro do mercado brasileiro, com 18, 20 meses de idade, então está bem acelerado esse processo de engorda aqui no Brasil, o que traz muitas vantagens para o pecuarista, para a indústria, para conseguir expandir e explorar mercados cada vez mais exigentes.
Então, é um trabalho de excelência, um trabalho muito bem feito, um trabalho que está rendendo ótimos frutos no decorrer dessa década. Não por acaso o mundo procura a carne bovina brasileira para se abastecer. Encontra no Brasil uma alternativa de fornecimento constante, com custos acessíveis, com preços baixos comparados à média global e que não interrompe o fornecimento. Então, é um canal de distribuição contínuo muito interessante para a força de demanda e é isso que nós temos observado em larga escala aqui no Brasil. O Brasil crescendo com essa veia exportadora, vai se manter líder de mercado com muita tranquilidade nos próximos anos. Hoje nós estamos vendo todos os mercados futuros em alta. Já vem um processo de acompanhamento há alguns dias em alta. O fato do pecuarista vender um bezerro, hoje valendo 15, 16 reais o quilo, hoje é um fator que está definindo a não entrega de fêmeas, a não a venda de novilhas ou vacas para o frigorífico, ou seja, essa tendência já está consolidada nesse primeiro semestre de uma redução significativa no abate de fêmeas? Bom, quando nós olhamos para os dados do CIF, Sistema de Inspeção Federal, ele já está mostrando uma retração de quase 9% no abate de fêmeas em janeiro. Então já tem essa sinalização no dado oficial de abate aqui no Brasil, mostrando esse retrocesso do descarte de fêmeas. E realmente essa evolução dos preços das categorias mais jovens tem sinalizado para essa mudança de ciclo aqui no Brasil, para essa inversão para a fase de alta do ciclo pecuário, em que você vai segurar essas matrizes. Mesmo assim, é importante salientar aqui para a audiência que está nos acompanhando, que nós ainda vamos ver um abate elevado aqui no Brasil. Por que eu falo isso? Porque nós tivemos um salto produtivo muito importante no mercado brasileiro no decorrer dessa década. Então, nós não vamos ver o abate decrescer aquele nível de 2022, 2023. Mais provável que a quantidade de animais abatidos fique muito mais próxima de 2024 e 2025 do que dos anos iniciais dessa década, muito em função dessa evolução produtiva que nós temos. Mas, de qualquer forma, haverá, sim, uma retração de pelo menos 4% no abate em 2026, na comparação com o ano passado. Então, isso vai ajudar o mercado numa oferta mais ajustada, e isso é muito importante para que nós vejamos uma arroba do boi gordo mais valorizada ao longo do ano. Ô Iglesias, temos muito ouvido falar que o pecuarista está segurando. Você disse as fêmeas estão sendo seguras no campo, mas os machos também. O pecuarista está segurando o boi à espera de maior valorização, de preços melhores. Isso tem dado certo? Essa tática dos pecuaristas tem dado certo? Eu pergunto porque os preços do boi estão subindo. Seria essa a razão? E a outra razão, o comportamento do pecuarista tem mudado? Ou seja, a tática comercial do pecuarista tem mudado ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, em relação ao frigorífico? Bom, o primeiro trimestre normalmente tem essa característica do pecuarista cadenciar o ritmo dos negócios diante de uma boa condição de pasto. Então, no período das águas, no período da chuva, quando o pasto se recupera, fica muito mais fácil de você cadenciar o ritmo dos negócios e ir negociando esses animais de acordo com as necessidades do caixa da fazenda, com o caixa da propriedade. Então, com isso, fica muito mais fácil de você gerir o negócio, você trabalhar essas negociações de maneira escalonada. O mesmo já não acontece no segundo trimestre do ano, em que você entra na fase de seca, o pasto perde qualidade, o pecuarista perde capacidade de retenção e é obrigado a negociar. Para vocês terem ideia, eu estou aí no meu 17º ano de análise de mercado agropecuário, todo focado na pecuária de corte. Nesses 17 anos, em 15 deles, a arroba do boi gordo caiu durante o mês de maio. Por quê? Porque é um período de maior disponibilidade de gado, é um período de maior oferta. Sabendo dessa sazonalidade, o pecuarista brasileiro tem sim mudado de mentalidade. Isso é muito importante nós frisarmos aqui. O que ele está fazendo? Está se protegendo contra essa queda de preço, está aproveitando os ótimos níveis de preço que nós temos na B3 para travar a sua produção ali no segundo trimestre, que é um período mais suscetível, mais sensível à queda. Então, isso é muito interessante da gente analisar aqui
como o mercado tem se comportado nesse período e como isso oferece uma boa previsibilidade para o pecuarista, que vai ter ali uma condição melhor para trabalhar da porteira para dentro, sabendo que o resultado operacional dele está garantido durante um período em que é mais complicado você ter um poder de barganha menor em relação à indústria. Eu queria saber se o pecuarista consegue equilibrar um pouco a força na chamada cadeia, né, na corrente. O elo mais forte é a indústria, que tem a palavra de propor. Não, hoje eu vou te pagar R$5 a menos ou R$10 a menos, vou aumentar R$5 porque a escala, enfim. O pecuarista está conseguindo equilibrar mais essa relação na cadeia? Sim, por um simples motivo. Os pecuaristas Brasil afora, eles têm focado cada vez mais na organização setorial. Tá? Nós vemos associações como a Novilho Precoce, que é um exemplo para o Brasil inteiro, no Mato Grosso do Sul. Temos também associações como a Acrimate, ali no Mato Grosso, que também faz um trabalho muito interessante. Tem o Balcão do Boi, ali em Goiás, que também faz um trabalho muito legal, reúne pecuaristas Brasil afora, e ajuda o pecuarista nessa tomada de decisão, nas estratégias cotidianas, em como atuar dentro do mercado diante da indústria. Então, isso tem ganhado força Brasil afora, e é muito interessante esse tipo de adoção de esforço coletivo para poder realmente fazer frente às grandes indústrias aqui do Brasil e ter uma condição melhor de negociação. E eu também vejo hoje o pecuarista trabalhando cada vez mais lado a lado com a indústria. Tem amarrado a produção de maneira antecipada para o segundo trimestre, para o segundo semestre, durante os confinamentos, no período de confinamento, né? Tem trabalhado com a venda a termo para a indústria. Isso também é uma forma de você garantir o resultado operacional, ter ali uma previsibilidade de fluxo de caixa e conseguir trabalhar de uma maneira aderente dentro do mercado. Então, isso é muito interessante, essas estratégias vão ganhando corpo, vão ganhando ali consistência Brasil afora, e é um setor que está ganhando muita maturidade, está ganhando muita musculatura ao longo dessa década em estratégias de inteligência de mercado. Então, está mudando da água para o vinho a atividade pecuária, a revolução da porteira para dentro foi assim fenomenal quando nós olhamos aqui para o Brasil, com melhora da genética, do manejo, da dieta dos animais, com reforma das pastagens, e agora nós vemos um setor trabalhando em prol da unificação do pecuarista Brasil afora e de um trabalho cada vez mais consistente quando se trata da comercialização. Então, hoje, a pecuária de corte aqui no Brasil tem evoluído a passos largos, é uma pecuária de alta performance que vai trabalhando com altos índices de rentabilidade. Para vocês terem noção, para vocês terem a percepção do que eu estou falando, basicamente, a pecuária de alta performance tem rendido mais do que o mercado de soja e de milho nesses últimos 2 anos, e em 2026 está caminhando na mesma direção. Então, 2024, 2025 e 2026, a pecuária de alta performance vai ser novamente mais rentável do que a agricultura de alta performance. É algo para se exaltar dentro da atividade, que vai nadando aí de braçada dentro do agronegócio brasileiro, diante da potência que o Brasil tem se tornado na produção de carne e na exportação. Ô Iglesias, eu queria lembrar, agora são 6h22, que um telespectador aí mesmo de Porto Alegre está acompanhando a nossa entrevista agora. Quero mandar um abraço para ele, que é um jornalista, o Najar Tubino, provavelmente você conhece, porque ele foi um dos primeiros jornalistas especializados em pecuária e no agronegócio brasileiro. Isso mais 30, 40 anos atrás. Está acompanhando a gente, um abraço para ele. João Pedro. Iglesias, hoje nós estamos vendo o seguinte, as exportações de gado em pé aumentando de forma bastante expressiva. No passado, mais de 1.100.000 cabeças exportadas. O Rio Grande do Sul e o Pará disputam esse mercado. O Pará tinha muita venda para a Venezuela. Agora, com essa revolução que está acontecendo positiva na Venezuela, pode ser que volte o Pará ser a Venezuela ser um grande importador. Vai atender o mercado, o Pará deve atender esse mercado. Vocês aí no Sul, a exportação de animal vivo é muito positiva para o criador ou não?
Sem dúvida, isso é um diferencial imenso aqui do Brasil, essa exportação de gado em pé, e vai continuar, vai se consolidar esse mercado com o passar dos meses. E isso é bastante compreensível que aconteça. O Brasil vai exportar grandes quantidades de gado em pé para a Turquia, para a Venezuela, para os demais países ali do Oriente Médio, tá? Vai ter um fluxo de exportação consolidado. O boi brasileiro é de fato muito bom, é um animal de excelente qualidade, de altíssimo padrão, e vai atendendo também as exigências de mercados que são bastante criteriosos na aquisição desses animais. Então, isso também é outro elemento muito interessante quando nós analisamos, aumenta o leque de possibilidades do pecuarista brasileiro. Então, aumenta o leque de opções para trabalhar dentro do mercado quando nós olhamos para essa exportação de gado em pé, e isso vai ganhar força, vai ganhar tônus também no restante da década. O Brasil se consolida como uma grande potência dentro da bovinocultura de porte mundial, com uma produção em larga escala, tanto de carne, com um rebanho numa posição bastante confortável hoje, quando nós comparamos a outros países, e com um custo de produção relativamente controlado também na comparação com os nossos principais concorrentes. Então, isso faz muita diferença quando nós analisamos esse fluxo de comércio global, não só da carne bovina, como também do gado em pé. Ô, Iglesias, ontem o Parlamento da União Europeia aprovou as chamadas salvaguardas para proteger o agro daquele bloco. Isso pode melar, pode atrapalhar o Brasil? Vamos falar do Brasil, que é o principal representante do Mercosul. Isso pode melar o acordo? Olha, eu não diria nem melar. Essa medida protecionista ali da Europa, para mim, ela faz todo o sentido, pensando ali justamente na proteção do produtor europeu. Ele, de fato, não tem a mínima condição de competir com a produção brasileira. Tá? Vou traçar um paralelo para quem está aqui nos acompanhando. É a mesma coisa que está acontecendo com a pecuária leiteira aqui no Brasil, que está numa crise interminável por conta da importação de lácteos aqui do Mercosul. O pecuarista brasileiro, que trabalha com leite, ele não consegue competir com a matéria-prima importada. Tanto que diversos estados, Brasil afora, têm colocado limitações a essa importação de leite em pó que vem dos outros países aqui do bloco. Tá? Então, isso é muito importante que aconteça aqui no Brasil para proteger a nossa pecuária leiteira, que está ameaçada de não ser mais autossuficiente, do Brasil não ser mais autossuficiente se essa situação se manter no médio e no longo prazo. Então, a mesma coisa para a carne bovina ali na Europa. A Europa tem apresentado um declínio importante do rebanho. O rebanho de 2018 para cá perdeu em torno de 10 milhões de cabeças de gado lá na Europa. O custo para produzir lá é muito alto. Uma arroba do boi gordo, só para vocês terem ideia, custa em média $130 no continente europeu. Aqui no Brasil custa pouco mais de $60 por arroba. Então, isso nos coloca numa posição de grande destaque. O produto brasileiro é infinitamente mais competitivo que o produto europeu hoje. O Brasil, se manter o mercado aberto, vende carne como água para o continente europeu. É um mercado consumidor aí de mais de 700 milhões de habitantes, é um mercado importante, mercado que muitas vezes vai usar o protecionismo técnico para tentar evitar que a produção sul-americana influencia na produção local. O protecionismo técnico é quando você usa alguma questão sanitária ou mascara isso na questão ambiental para segurar, para limitar essas compras. Tá? Mas, de qualquer forma, o Brasil hoje ele é a melhor alternativa global para o fornecimento, vai vender bons volumes para a Europa com ou sem o acordo Mercosul. Com o acordo Mercosul, a União Europeia vai ser melhor, mas ainda vai vender mais esse ano, justamente por conta do encolhimento do rebanho e da produção de carne lá no velho continente. Eles precisam da carne brasileira hoje para suprir suas necessidades. Eles não têm condições de fazer isso sozinho por conta desse processo de encolhimento da pecuária de corte europeia que vem acontecendo no decorrer dos anos. Iglesias, você falou muito em profissionalismo do pecuarista brasileiro. Ótimo, acho que melhorou muito. Você pegar nos últimos 20 anos, mudou da água para o vinho. Hoje, o ano passado, o maior produtor de carne, 2024, o maior produtor de carne do mundo era os Estados Unidos. Eu estava lendo um artigo publicado recentemente num órgão de imprensa renomado, que fala que o USDA está estimando 20 mil pecuaristas abandonando a atividade
por ano. Será que isso não é um recado para o nosso pecuarista também, que tem que se preocupar muito mais ainda com o profissionalismo? Sem dúvida. A grande questão nos Estados Unidos também, que a gente precisa ponderar, é que há um estímulo muito grande pelo plantio de grãos. Áreas tradicionais de plantagem estão se tornando milho e soja, que recebem mais subsídios governamentais do que a pecuária de corte. Tá? Aqui no Brasil, o que nós estamos percebendo é um processo em que a pecuária de corte tem ganhado força, tem ganhado relevância aqui no mercado brasileiro, como era ali nos anos 70, nos anos 80. O gado era um símbolo dentro do território nacional, e hoje nós estamos recuperando esse status da pecuária de corte brasileira, que estava perdendo muita área, muito espaço para a agricultura. Não quer dizer que as áreas de pastagem vão aumentar aqui no Brasil. O que vai acontecer é o avanço de estratégias como integração lavoura-pecuária, do regime intensivo de produção. Tudo isso vai evoluir aqui no Brasil, porque o setor vai ganhando maturidade. O Brasil tende a produzir e ter um rebanho maior em menor espaço. Então, isso é algo fantástico que está acontecendo aqui no Brasil, e é fruto do trabalho do pecuarista brasileiro, que dedicou muito, empregou muito recurso, muito esforço dentro da atividade, para que, de fato, conseguisse aí ter prosperidade e longevidade. Então, realmente, nós precisamos aplaudir hoje. É um trabalho muito sólido e muito bem feito, realmente, que está se perpetuando aqui no Brasil. Iglesias, nós ouvimos recentemente que o Japão, almejado pelos pecuaristas e exportadores brasileiros, aplicaria uma tarifa, provavelmente não só para o Brasil, mas e outros fornecedores, na casa de 50%. O que pode dizer sobre esse assunto? 50% sobre as importações de carne do Brasil e de outros fornecedores. Olha, o grande problema do Japão é que eles são um mercado, em termos de produção, pequeno, é pouco representativo. E o foco japonês é a produção de carne de altíssimo valor agregado, raças como o Wagyu. Então, isso acaba fazendo com que a carne japonesa seja nichada em um outro tipo de mercado, né? Então, esse tipo de estratégia de aumentar tarifas por parte do mercado japonês parece contraproducente em um país que depende das importações para abastecer o seu mercado local. Então, não faria muito sentido você impor uma carga tarifária tão pesada num país que não é autossuficiente em produção. Tá? Então, é muito diferente do cenário chinês. China é o terceiro maior produtor de carne bovina do mundo. Então, realmente, não é uma estratégia tão interessante por parte dos japoneses, pensando justamente nessa característica, numa capacidade de produção que não é tão ampla assim, e é muito produto realmente ali para atender determinados nichos de mercado com um valor agregado muito mais alto.